Bem, negócio na pauta de volta. Professor Sérgio, as perspectivas de crescimento da zona portuária de São Luís são bastante animadoras, parecem ser, né? Como você vê a participação das universidades, não só a Universidade Federal, mas a estadual e as instituições de ensino superior privadas, na participação desse processo todo, né? Como é que as universidades podem participar, ajudar, colaborar? Arthur, realmente o nosso complexo portuário tem muitos motivos para ter uma esperança muito grande de crescimento. São vários projetos em andamento e em planejamento, né? Como a zona de processamento de exportação, a margem equatorial, 3 novos terminais, né, em processos de aprovação e licença. As universidades, elas precisam se conectar às demandas destas empresas para a qualificação. Toda vez que a gente na universidade, no LabPorts, a gente vai planejar um curso, a gente tem uma etapa preparatória de pesquisa, de identificação de quais são as demandas necessárias para que isso se represente na estrutura do curso. E principalmente, é uma característica que eu acho fundamental, convidar profissionais do mercado para contribuir como professores no curso. A gente tem adotado isso em todos os nossos cursos e essa troca é fundamental. Muito importante, né? Muito importante, porque são conhecimentos específicos que se complementam, né? Exatamente, exatamente. É preciso dar o arcabouço teórico, metodológico, mas trazer o conhecimento de quem está no mercado, operando, praticando e liderando os projetos. Sim, agora, como é que está também, a gente está falando de universidades, aí eu falo todo o complexo universitário que existe hoje, não só em São Luís, no Maranhão, mas no Brasil, né? Então, tem as instituições estaduais, as instituições federais, tem instituições privadas. Como é que está essa troca de ideias, de colaboração? Como é que está? Está acontecendo isso ou não está acontecendo, professor? Ela talvez não esteja ocorrendo no nível em que nós gostaríamos, mas ela está aumentando. Eu posso dar um exemplo entre a nossa Universidade Federal e a Universidade Estadual do Maranhão. Nós fizemos uma parceria, fizemos uma assinatura de um acordo de intenção, onde nós vamos propor para o MEC, especificamente para a CAPES, a criação de um mestrado profissional em administração com foco no setor portuário das duas instituições. Então, as duas se uniram, a CAPES chama isso proposta em colaboração. Que bom. Então, não está no nível onde nós gostaríamos, funcionando realmente de forma mais harmônica, mais complementar, mas nós temos algumas iniciativas isoladas de alguns grupos de pesquisa e de alguns departamentos como este que eu comentei. Sim, além da questão do curso de pós-graduação que já ocorre, né, em gestão portuária e desses cursos em company que você colocou, quais são as outras atividades que o LabPorts hoje desenvolve, professor? Bom, nós temos como atividade de origem da criação do LabPorts a atividade de pesquisa. Então, hoje, nós temos dezenas de artigos já publicados, disponíveis gratuitamente para as pessoas acessarem. Basta acessar o site do labports.log.br, que ali ela já vai ter acesso a uma nossa contribuição na produção de conhecimento e na comunicação das melhores práticas. Nós temos atividades extensionistas, né? Eu gosto de citar principalmente o nosso simpósio de gestão portuária, que esse ano foi executado, está na 7ª edição. É uma grande oportunidade de trazer o público da academia e o público praticante dos portos, né? E por último, Arthur, nós estamos já executando uma série de projetos. Recentemente nós assinamos um contrato, a nossa universidade assinou um contrato com o governo federal. Nós estamos prestando assessoria técnica no planejamento estratégico dos portos públicos brasileiros. Começamos com Paranaguá, Antonina e Porto de Maceió. Então, realmente, a gente tem uma atuação no setor portuário nos 3 eixos da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Então, de fato, as universidades conseguiram dar um passo à frente na área portuária, que nas outras áreas ainda é difícil, né? É bastante difícil. Eu digo que talvez no setor do agronegócio já tenha muita atuação de algumas universidades, mas no setor industrial ainda é muito tímido, vamos dizer assim. Mas acredito que isso dentro das próprias universidades enfrenta algumas dificuldades, algumas barreiras, né, professor? Existe uma questão, de fato, cultural.
tá? Alguns professores ou grupos de pesquisa, eles têm algumas resistências em pesquisar, trabalhar com demandas específicas de temas do mercado de trabalho. Mas eu prefiro olhar pelo lado positivo, Arthur. Eu vejo que nós estamos em um processo de mudança de paradigma e em todas as universidades existe um movimento chamado Universidade Empreendedora. A UFMA vai lançar agora um edital para apoio startups, por exemplo. Então, nós estamos em processo de mudança e cada vez mais aproximação da academia com o setor produtivo. Isso é muito importante, né? A Universidade de Selma recentemente criou, né, seu hub de tecnologia, fomentando startups, a Universidade Federal agora acontecendo, a gente espera que todas aconteçam isso. Agora tem outro fator que me chamou a atenção, professor, quando eu estive na Ásia, em eventos acadêmicos lá, uma coisa que me chamou a atenção foi a presença de campos de algumas universidades estrangeiras bastante famosas no mundo, como por exemplo o Harvard, a MIT e tudo mais. Será que um dia nós vamos chegar a esse ponto de abraçar a chegada desses campos, dessas grandes universidades, ou ainda há uma resistência acadêmica em relação a isso? Arthur, eu tive também a oportunidade, por exemplo, eu fui a Singapura, eu vi o quão é diferente o sistema acadêmico, ele tem uma dinamicidade muito maior. A maioria das universidades hoje tem alguma área dedicada à internacionalização. A UFMA ela tem uma diretoria de internacionalização. A UFMA tem dezenas de convênios com universidades no exterior. Mas neste nível, neste modelo, e aí nem estou dizendo que está certo ou errado, acredito que não. Esse é um modelo asiático, mas acredito sim, os nossos centros de excelência devem ter ações de internacionalização. Hoje, por exemplo, a gente está rodando uma pesquisa no LabPorts, em conjunto com a Universidade do Texas, a qual a nossa universidade também tem um convênio. Então, de uma certa forma, nós já temos uma parceria na temática de internacionalização, em um modelo diferente do modelo asiático. No resto da música já é um avanço, né? Quer dizer, a Universidade Federal sempre teve convênio com universidades de fora do país, né? Mas esse modelo que eu vi na Ásia, você deve ter visto também, que é um pouco diferente, né? Na verdade, são os campos avançados, né, dessas universidades lá, contribuindo para todo o processo de pesquisa, extensão, ensino. Não sei bem como é que funciona, não sei bem se tem uma colaboração com as universidades locais, mas a gente tem que pensar também que, se você olhar o ranking das universidades a nível internacional, a USP, que é a mais bem colocada, ela está muito longe das primeiras, né? E aqui no Brasil, o último ranking que saiu, a USP está muito na frente das outras, né? O que o senhor acha ainda que as universidades ainda, eu diria em formação, porque a universidade da UFMA, a UFMA é uma universidade muito jovem, né? Sim. O que ainda ela tem que buscar, né, para ser uma universidade mais bem reconhecida, ou ser mais bem inserida e aceita pela universidade? O que você acha? Os grandes desafios para melhorar esse impacto na sociedade, eles são múltiplos, né? Sistêmicos e complexos. Ela passa, primeiro, por criação de cursos mais alinhados às demandas do mercado. Mas eu vou lhe interromper agora. Porque o processo de criação de cursos, ele é um processo lento, né? Sim. E às vezes parece que durante o processo aquele curso já ficou desatualizado. É um problema, né? Mas assim, eu posso dar um exemplo. Recentemente nós criamos o curso de Engenharia de Transportes em nossa universidade, no nível de graduação, que está relacionado à vocação, a uma das vocações econômicas do Maranhão, que é logística e portos. Mas né? ele está ligado ao BCT, não é isso? Isso. Claro. Então, assim, é um processo que na universidade durou aproximadamente um ano. Não passou disso e nós conseguimos criar o curso, né? Então, esse é um desafio, realmente fazer a criação de cursos alinhadas, essa criação alinhada às vocações econômicas naturais, né? Que às vezes muda muito rápido, né? Sim, esse é um desafio. A questão da cultura de empreendedorismo e de inovação é um outro desafio. As universidades deveriam ter um espaço para avançar maior na produção de patentes, não apenas na produção bibliográfica, que às vezes, produção de artigos que às vezes não tem uma aplicação prática, mas na produção de patentes e na produção de negócios.
A gente vê modelos de sucesso dessas grandes universidades são que grandes laboratórios de pesquisa, ali se origina uma série de empreendimentos, uma série de startups ou outros modelos de negócios. Então isso está muito ligado a uma cultura acadêmica que realmente precisa ser melhorada. De tornar o aluno empreendedor, né? Disso aí. Mas acho que já é uma formação de maneira geral, essa atual geração ela é bastante diferente da geração nossa, né? A nossa geração buscava mais o emprego, essa geração procura mais uma realização por ela mesma, é muito mais empreendedor, é mais fácil. Sim. Talvez na nossa geração falar empreendedorismo era muito mais complicado, né? Porque era uma cultura de você, não eu e você que fizemos opções diferentes, mas meu pai sempre falava, por que você não procura um emprego público, né? Vai para o Banco do Brasil, não sei para onde. Mas enfim. São mudanças que talvez seja o grande desafio hoje da universidade, né, professor? Sim, exatamente. Dessa temática que você comentou, Arthur, todo o meu primeiro dia de aula na universidade eu faço uma pergunta aos alunos. Qual o objetivo de carreira profissional? Em 2010, quando eu entrei na universidade, a maioria dos alunos do curso de administração, a resposta era concurso público. E agora, nos anos mais recentes, a cada ano isso foi alterando. Então, hoje, cada vez mais eu tenho a resposta dos alunos de que querem empreender, querem criar uma startup, querem criar um negócio ou até ter uma carreira corporativa, mas empreender em paralelo, ter uma segunda atuação profissional que hoje é perfeitamente possível. Entendi. Bem, a gente vai mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes com mais Negócio na Pauta.